Diz assim no versículo 2 de 35: Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí nós e os nossos animais. E porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs e nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai com a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e darei a beber a congregação e seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair a água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar esse povo na terra que lhes dei. Amém? A igreja possa se sentar em nome de Jesus. O Senhor, essa semana, Ele tem falado muito comigo, e Ele me deu essa palavra. Ele já estava falando quando a pastora Ana entrou em contato para trazer a mensagem. E a pergunta do Senhor, o Senhor falou assim: usado, mas não aprovado. Usado, mas não aprovado. Resultado positivo de uma forma negativa. Essa mensagem ela falou muito comigo. Eu olhei para mim mesmo e perguntei: Senhor, tenho pregado, tenho feito, tenho caminhado. Muitas vezes até eu prego, pessoas recebem, mas eu tenho sido aprovado na sua presença? Como estou eu na sua presença? Eu tenho sido aprovado na sua presença? Porque muitas vezes a gente preocupamos em fazer, as pessoas recebem, mas e Deus? Deus está se agradando, Deus está aprovando aquilo que está sendo feito? E essa pergunta mexeu comigo. E o Senhor me levou para essa pergunta, me levou para um homem chamado Moisés. Quem foi Moisés? No ventre, quando era para Moisés nascer, já havia uma ordem para tirar a vida de Moisés. E nós sabemos, conhecemos que Moisés foi colocado ali, foi levado para o Egito, foi criado no Egito, conforme os costumes do Egito, mas Moisés chegou o tempo de cumprir aquilo na vida dele, que Deus tinha para a vida dele. E a palavra do Senhor diz que Moisés, todo mundo conhece que Moisés, um líder, um homem levantado por Deus, ele teve a sua jornada no caminho do Senhor.
E aqui nós vamos ver Moisés, ele estava passando por um momento não muito fácil como líder. Porque para ser líder, há muita exigência para quem lidera. Há muito apontamento para quem está liderando. E Moisés, ele não estava liderando uma meia dúzia de pessoas. Moisés, ele estava numa caminhada difícil da vida dele, onde eram muitas pessoas. E aqui nós vemos que Moisés, nessa caminhada, as exigências contra a vida de Moisés eram muitas. Ele era apontado, quando dava certo, dava certo. Mas quando não dava, o dedão estava apontado para Moisés. O dedão estava preparado para apontar Moisés como líder. Sabe por quê? Porque é mais fácil apontar o dedo do que estender a mão. É mais fácil a gente apontar o defeito do que estender a mão para consertar um defeito. Mas Moisés, ele não estava com defeito. Moisés, homem de Deus, homem que vinha sofrendo com aquele povo, estava na caminhada com aquele povo. E aqui o povo vai falar com Moisés: não há água para nós beber, Moisés. Mas o povo incrédulo, porque lá em Êxodo 17, Deus já tinha usado Moisés para tirar a água da rocha. Mas o povo novamente, o povo vai de novo em Moisés. Porque quando a gente acerta, é glória a Deus. Mas quando está numa situação, ninguém quer ajudar o líder. E aqui o povo, você está com a Bíblia aberta no versículo 3. O povo aconteceu com Moisés e disseram: tivemos perecido quando expiraram nossos irmãos. Então eles falam que eu não podia ter morrido junto com nossos irmãos. Você me tirou de uma terra para trazer para cá, para que nós venhamos passar fome, não tem pão, não tem água. Agora aponta Moisés. E Moisés, como líder, no versículo 6, Moisés e seu irmão vai até a tenda para falar com Deus e escutar a Deus. Ele vai à tenda e a palavra diz no versículo 17: disse o Senhor a Moisés. Então aquela situação que Moisés estava passando, ele foi até a tenda para ver o que o Senhor tinha para falar com ele. E no versículo 7 a palavra diz: disse o Senhor a Moisés. O que ele disse? No versículo 8 vai dizer: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, diante dele fala a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber a congregação e os seus animais. Então temos aqui, agora ele vai atender o pedido do povo. Ele fala: olha, Moisés, primeiro passo, pega o bordão. Agora, depois de você pegar o bordão, agora você reúne o povo, reúne a congregação. E agora, depois que tiver tudo pronto, você pegar o bordão, você reunir o povo. Agora, perante o povo, ali você vai perante a rocha e fala com a rocha e dará sua água. Assim tirei a água para a rocha e dareis a beber a congregação e os animais. Aqui eu quero que você preste atenção que Deus falou para Moisés. Deus, primeiro ele falou para Moisés como fazer e de forma a fazer. Mas Moisés, ele estava numa situação onde ele estava sendo impressionado pelo povo. Aí no versículo 9 diz: então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. No 10 diz: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Moisés lhe diz: ouve agora, rebeldes, porventura farei
Saímos sair água desta rocha para vós e outros. Agora Moisés, ele reúne o povo, chama para a rocha e faz uma pergunta para o povo. E quando ele faz essa pergunta, no versículo, Moisés levanta a mão e fere a rocha 2 vezes com o seu cordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. No versículo 8, o Senhor dá ordenança para Moisés. No versículo 10, Moisés faz aquilo que Deus não ordenou ele fazer. Agora Moisés, ele não fez aquilo que Deus ordenou. Por quê? Porque Deus falou: Moisés, reúne o povo e fala com a rocha. Deus não mandou Moisés, reúne o povo, passa na frente e fere a rocha. O Senhor vai dizer o que? Toma o bordão, ajuda o povo e Arão, seu irmão, e dê e falai a rocha. Então aqui Moisés, como homem de Deus, ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro porque o Senhor não mandou ele ferir, o Senhor mandou ele falar. Então a gente vai ver que o que usado por Deus teve um resultado, mas Deus, ele não se agradou do resultado. Ele não se agradou porque Moisés, ele não fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Era para ele falar com a rocha, e a água sairia da rocha. Deu certo? Saiu água, o povo bebeu, o povo saciou sua sede, os animais bebeu, saciou a sua sede, deu certo. A água saiu, o povo bebeu, os animais bebeu, mas não foi por causa do resultado positivo que Deus se agradou de uma maneira negativa. Entende? Nessa noite nós viemos entender isso. Não é porque deu certo que agradou a Deus. Não é porque deu certo, deu resultado positivo, que Deus, ele se agradou. Então o amor de Deus não é como o amor meu e seu, que muitas vezes nossos filhos erram. Nós erramos. Não, meu filho, assim mesmo, passa a mão na cabeça. Não, com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Deus é um Deus de amor, mas ele não quebra princípios para que venha amar o homem. Então nós vamos entender a palavra. Não é porque está dando certo, esse está agradando a Deus, esse vai agradar a Deus. É o resultado. Não, o resultado foi em nome de Deus. O Senhor disse que ide pregar o evangelho a toda criatura em meu nome. Em meu nome farão milagre. Jesus, quando veio, ele falou isso. Então a gente vai ver que Moisés, ele fez algo, deu certo o quê? O que Deus mandou. Deus falou que o quê? Saiu água da rocha. Saiu, Deus é Deus. Mas a gente vai ver, meu irmão, a gente vai ver no versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu cordão. Saíram muitas águas, bebeu a congregação os seus animais. Então o povo pediu, aconteceu. Nós estamos com sede, Moisés. Os nossos animais estão morrendo de sede. Então Deus, ele fez aquilo para o povo, deu água, mas não todo. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Olha como é sério, meu amado. Olha como a situação, como servir a Deus é algo muito sério. Deus podia dizer: não, mas deixa Moisés. Moisés desde quando saiu do Egito, está acertando. Não, deixa Moisés, acontece. Não, Deus, ele não passa papinha na boca de crente que desobedece, não. Deus quer que conserte o seu erro perante ele. Deus, ele não passa a mão na cabeça. Ele não passou a mão na cabeça de Moisés. A palavra fala que Moisés era um homem mais manso, um homem que era manso, um homem calmo. Mas Deus, ele não passou a mão. Sabe por quê? Deus vai falar: Moisés, você não glorificou meu nome perante o povo de Israel. Então aquilo que nós fazemos para agradar a Deus, nós
como se diz, eu termino de pregar aqui, para isso, Senhor, o irmão recebeu, mas eu estou te agradando, como está a minha vida, como eu estou fazendo conforme os seus mandamentos, conforme a sua palavra, conforme o Senhor me falou para que eu possa fazer. Eu estou fazendo, porque o que o Senhor falou para Moisés é algo muito sério, meu irmão, mas o Senhor disse a Moisés, visto que não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Nós estamos glorificando a Deus aonde da nossa forma. Nós temos que glorificar a Deus. Pastor Marcelo pregou bem sua palavra abençoada, mas peraí, meu irmão, e Deus? Como eu estou perante Deus? Perante Deus, todos compareceremos perante ao trono de Cristo, para que venhamos prestar conta de tudo. Como está eu e Deus? Eu quero saber de Deus, o Deus santo, o Deus que vê tudo, o Deus que sabe de tudo, o Deus que eu não escondo nada, o Deus que sabe, que antes de eu pensar, eu falei, Ele sabe. Como estou eu perante Deus? Um Deus santo. É sobre isso, o Evangelho é sobre isso. Como estou eu? A gente olha assim, e eu, como eu estou perante Deus? Aleluia. Foi positivo? Foi positivo. Água, beberam água, saciaram a sua sede. Foi positivo, os animais bebeu. Mas peraí, e eu? E Deus, o que ele pensa? Bateu, mas a palavra bateu em mim. Eu não estou falando de um homem qualquer, eu estou falando de Moisés, um homem de Deus, um homem que é referência, um homem que é referência na palavra de Deus. E a palavra fala que Moisés ele não entrou na terra prometida, ele andou, vou falar para tu entender, ele andou como crente, ele louvou na terra, ele fez tudo na terra, mas ele não perdeu a salvação. Estou falando daquela missão que ele estava caminhando em direção à terra prometida. Ele não entrou, ele viu de longe, ele apenas avistou, mas ele não entrou. Por causa do erro, por causa da desobediência. Por causa do eu faço 99, Deus não vai me dar 1%, Deus não vai deixar eu entrar no pecado por 1%, que Deus é esse? Só por causa, não, Deus ele não vê assim, Deus ele não age assim. Se meu filho fazer 9 certo, por causa do errado, muita vez, tá bom, é assim mesmo, depois meu filho, não, com Deus não é assim, porque ele não glorificou a Deus perante o seu povo. Deus ele quer ser glorificado perante a humanidade, perante a sociedade, para quem veja assim, o irmão, ele é crente mesmo, ele tem glorificado a Deus nas suas atitudes, no seu modo de viver, no seu modo de falar, como ele está sendo. E essa palavra ela mexeu comigo a semana toda, falando comigo. Moisés ele caminhou para a terra prometida. Nós estamos esperando a nova Jerusalém, é uma eternidade. Eu não estou falando de dias, eu estou falando de uma eternidade que nos aguarda. É uma eternidade que não haverá outra oportunidade. Aí eu vou dizer, não haverá outra oportunidade depois que a nova Jerusalém, depois que nós chegar naquele lugar, não há fome, não há peste, não há morte. Quando nós chegar ali, não haverá outra oportunidade. E Cristo está vindo. Ele virá. Pastor, mas ele virá, mas ele subirá primeiro ou depois da tribulação? Espera Cristo, ou para antes ou para depois. Eu não estou falando isso. Nós temos que viver para entrar nessa terra, entrar nessa morada que Cristo foi preparar. Deuteronômio 32, 51, 52 diz assim, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra
que dou aos filhos de Israel. Eu imagino o desespero de Moisés, eu não sei, a Bíblia não fala, mas ele avistar, andou tanto, sofreu tanto, o povo na cola dele, o povo ali no pé dele. Eu imagino ele olhar para lá e ver assim, por causa de um erro. Eva não errou 2 vezes para ser condenada, mas Adão, a humanidade não errou 2 vezes. É muito sério, não foi 2 erros, não. Adão não errou 2 vezes, Eva não comeu 2 maçã, como dizem, né? Maçã é um fruto. Não é 2 vezes, não. Nós não temos a oportunidade de 2 vezes. Não é 2 vezes. O fruto não foi 2 vezes, ele não foi. Moisés, ele não errou 2 vezes, ele errou 1 vez. Deus, aleluia. Já pensou Deus perfeito colocasse Moisés para dentro com erro desse na frente de todo mundo que não glorificou a Deus? Ele olha de longe, ele vê de longe, mas ele não entra. Anda 20, 30 anos de crente, 40 anos de crente, Jesus volta e é condenado. Meu irmão, não adianta de nada, meu querido, não adianta de nada nós caminhar naquele grande dia, não adianta. Vamos nos santificar. Eu, você, nós. A palavra tem princípios, ela não muda. Hoje as pessoas querem que o evangelho encaixa nela, não, ela não encaixa no evangelho. Hoje as pessoas querem assim, não, é o evangelho que tem que vir a mim e fazer a minha vontade. Não, é nós fazer a vontade do evangelho. Não é o contrário, a palavra não muda. Não é ele vir assim, não, se ele quer, ele vai adaptar a mim, ele vai fazer, não é assim. Mas é nós fazer a vontade da palavra, é nós fazer a vontade de Deus, é nós seguir a vontade de Deus. E a palavra continua, a palavra diz, Gálatas 1, versículo 10, por acaso eu procuro aprovação de pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. O que eu quero é a aprovação de Deus. Esse é aprovado por Deus. Deus conhece esse seu coração mau. Deus conhece o meu coração mau. Deus conhece esse pensamento top. Deus conhece o seu pensamento. Deus conhece o oculto. Deus conhece o escondido. De Deus ninguém esconde, Deus ninguém engana. Então Moisés, ele foi ali, a palavra fala que ele foi perante a tenda, perante o Deus Santo, e o Deus Santo fala, Moisés, a instrução é essa. Moisés, a instrução é essa. Talvez eu estou até dando água, mas eu estou sendo reprovado. Talvez eu estou até pregando, mas eu estou sendo reprovado. E de nada adianta, meu amado. Nada adianta. Não procure só ser usado por Deus, mas procure ser aprovado por Ele. A palavra do Senhor diz, 2 Timóteo 2,15, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Não é palavra do pastor, não é palavras minhas. Eu tenho que me pôr nessa situação também. O pastor está pregando e está, meu irmão, é luta todo dia, é renúncia todo dia, é frear todo dia, é todo dia, é todo instante. É todo instante. E a palavra continua, 1 Tessalonicenses 2,4. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falamos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções. Deus nos aprovou para pregar o Evangelho, a palavra diz, mas que nós vimos naquele dia ser aprovado. A palavra diz em 1 Coríntios
mas esmurro, o que Paulo fala, mas eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha a profundidade, meu irmão. Não é só pregar, não é só mais um louvor, não é só mais um ensaio, não é só mais uma pregação, não é só mais uma. Nós temos que se entregar, sacrifício vivo para Cristo, para Cristo. Se hoje Cristo você está na minha frente assim, perante Ele, que palavra eu teria se Ele me conhece? Se Ele me conhece, nós vamos perante um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo, um Deus que é imutável, um Deus que não muda, um Deus que não muda o amor dele por causa do homem, não. Ele, quando ele viu aquela água, Deus ele não ficou pressionado. Nossa, Moisés, deu certo de outra forma, não. Deus, e quem faz isso é o homem. Quem faz isso é o homem. Se hoje eu orar e levantar alguém de uma cadeira de roda, Deus não vai se surpreender, não. Quem se surpreende é o homem, ele é Deus. Deus não ficou surpreso. Moisés não mexeu no coração de Deus para Deus dizer, eita, mas foi forte. Não, quem faz isso é o homem. Deus, ele não vai mudar os princípios dele. O requisito da salvação ainda é sem a santidade, a qual ninguém verá a Deus. Dói essa. É algo em mim assim que eu fico assim, eu fico em choque assim, porque eu falo, meu Deus, se não for o Senhor, ninguém conseguirá. Mas tem algo que quem tem que fazer é nós. O desviar o caminho do erro é nós. O lutar contra o pecado é nós. O Espírito Santo de Deus nos convence do nosso erro, do nosso pecado, mas nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que lutar contra aquilo que nos condena. Nós temos que lutar. Para me finalizar, vou ler só mais um texto, aonde se encontra em Mateus 7, versículo 21 ao 23, para você ver que Deus ele não muda. Deus, desde Gênesis, Apocalipse, Deus ele quer que o homem agrade a Ele. A Ele. A palavra diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fazemos muitos milagres? E então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Vocês viram que o mesmo Jesus aqui em Mateus 7, ele fala: Senhor, profetizei. A desculpa de muitos naquele dia: Senhor, profetizei. Deu certo? Deu certo. Senhor, expulsei demônio. Deu certo? Deu certo. Senhor, curei o enfermo. Deu certo? Deu certo. Você vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Deu certo, mas não me agradou. Deu certo, deu resultado positivo, mas de uma maneira errada, porque não me agradou. Duas palavras vai ter naquele grande dia: vinde bendito do meu Pai, para o lugar que está preparado. E o outro é: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Uma ou outra vamos ouvir. Ah, pastor, tenha misericórdia. Jesus, tem de misericórdia. Tem de misericórdia.
e nos dá graça, nos dá força e tenha misericórdia de nós. O mundo cada dia tem nos pressionado, cada dia o mundo tem lutado para isso. Então nos últimos dias, sabe como é que eu vejo a igreja? Como Moisés avistando a terra prometida, eu vejo a igreja avistando o céu que está perto. Está chegando a hora que viemos nos despertar, e a palavra de perseverar até o fim. Deus, ele não avisou Moisés. Deus, ele não passou a mão na cabeça de Moisés, porque Moisés era o homem de Deus. Deus não falou: não, Moisés, não, Deus não faz isso. O amor do homem que é falho faz isso, o amor de Deus não. O amor de Deus pede: abandone os seus pecados, arrependa dos seus pecados. Deus, ele é riquíssimo em misericórdia para aquele que se arrepende e volta atrás. Mas aquele que tem o coração duro, e a prova foi na cruz do ladrão, não se arrepende, passou a vida todinha sendo o que era, arrependeu-se, hoje estarás comigo no paraíso. Coração duro continuou duro e teve o destino dele. Que nessa noite o nosso coração venha ser coração de carne, coração renovado pelo Espírito Santo de Deus, e vamos esperar Cristo olhando para o lugar de gozo que nos espera. Amém? Então nessa noite, meu irmão, a palavra foi essa para mim e para a sua vida. Seja não somente usado por Deus, mas procure ser aprovado por Ele, em nome de Jesus. Amém?